Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna e esse é o Negras Escrituras, um canal literário dedicado à autoria negra. Que saudade que eu tava de falar essa frase. Como é bom estar de volta. No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre o retorno do Negras Escrituras, quais são os planos para 2024 e principalmente fazer uma reflexão sobre como foi o ano de 2023. Bom, gente, o último vídeo postado em 2023 no canal do Negras Escrituras foi esse que está aqui no card, 23 livros para ler em 2023. E naquele período, quando eu gravei o vídeo, foi final ali de 2022, eu já tinha uma noção que o ano de 2023 seria um ano de menos leitura, principalmente no primeiro semestre, porque eu estava no processo de encerramento de ciclo. Eu estava para terminar o doutorado em Ciências Sociais e eu sabia que isso exigiria um tempo, uma dedicação, um foco maior na escrita, na leitura da tese, né? Porque o processo de finalização de um texto acadêmico envolve muita leitura, muita escrita. O texto ele passa, né, da minha mão para a mão das orientadoras, para revisão, até chegar na banca. Então é um processo longo, demorado, que tem um desgaste emocional, um desgaste teórico e um desgaste de leitura. Naquele período, eu já tinha uma ciência de que a minha leitura para o Negras Escrituras ficaria um pouco de lado. Eu pensava primeiramente por uma questão de tempo, que eu não teria esse tempo primordial para fazer essas leituras. Durante o processo eu percebi que não era só uma questão de tempo, mas uma questão emocional, de estar preparada para lidar com todas as pressões que envolvem o fim de uma pós-graduação. E aí, por conta disso, eu acabei deixando no primeiro semestre o Negras Escrituras de lado. Também aconteceu uma coisa bem legal no ano passado, que foi eu passei no concurso público e mudei de cidade. Então, eu vivi por muitos anos em Santa Maria, por causa da Universidade Federal da cidade, fazendo toda a minha formação lá. E depois disso, eu acabo migrando para uma outra cidade no interior do Rio Grande do Sul, e nesse processo de redescoberta, de entendimento de quem eu sou no mundo, quais são as coisas que eu gosto, de adaptação a essa nova realidade, né, todo esse processo eu fiquei um pouco paralisada em relação às leituras, principalmente. E sempre ficava ensaiando, hoje eu volto com Negras Escrituras, não, amanhã. Primeiro eu tenho que comprar isso, primeiro eu tenho que fazer aquilo. E fui postergando, postergando, passou um ano e eu não retornei ao canal. Nesse ano de 2024, o Negras Escrituras ele está entre as minhas prioridades do ano, mas ainda não é a prioridade master, mas está entre as 3 primeiras. E por isso eu resolvi retomar o canal falando primeiro desse retorno, do que eu quero fazer para 2024, principalmente algumas mudanças em relação à produção de conteúdo. Eu vou, obviamente, continuar nas resenhas, porque eu tenho muitos livros aqui na estante, livros não lidos, que continuam nas metas de leituras. A gente vai continuar falando sobre esse tema, sobre literatura de autoria negra, principalmente fazendo um recorte, uma reflexão sobre raça e gênero aqui no Brasil, nas leituras e tudo mais. 2024 também eu quero trazer um pouco dessa minha nova realidade de uma pessoa que terminou a pós-graduação, falar um pouco mais sobre pós-graduação, sobre temas voltados a conceitos mesmo, definir conceitos, falar um pouco mais sobre alguns autores teóricos, como a gente tem aqui no canal já vídeos da Lélia Gonzalez, do Aimé Césaire, eu falo do livro, mas falar um pouco mais do movimento literário que ele representa. Então vai vir coisas legais por aí nesse sentido. E principalmente compartilhar um pouco mais da minha organização e da minha tentativa de adaptação à rotina de leitura. Eu tinha a leitura como uma rotina, como um hábito muito forte, sempre esteve presente, mas em 2023 eu acabei lendo muitas coisas que não era vinculada ao Negras Escrituras, então eu deixei de produzir conteúdo nesse quesito. Falando das minhas leituras de 2023, nesse vídeo dos 23 livros para 2023, assim, com todas as leituras, tudo que eu li no ano passado, os livros que estavam naquela lista eu só consegui ler 5 livros daqueles. Um que eu terminei de ler que foi muito bom, uma leitura assim bem gostosa, que eu fiquei muito naquela, como
eu deixei tanto tempo de conhecer essa autora, que foi o livro da Paulina Chiziane, Uniquete, que é uma escritora moçambicana, vencedora do Prêmio Camões. É uma leitura muito gostosa, intensa, é bem reflexiva, eu gostei bastante dessa leitura, então em breve tem resenha para eu falar um pouco mais do que eu achei. Eu também li o livro do Luiz Gama, isso porque vinculava com a pesquisa da tese. Eu cheguei a falar um trecho, uma subseção sobre o Luiz Gama, porque eu faço um comparativo do autor que eu estava trabalhando com o Luiz Gama, com a trajetória, com essa questão de ser um intelectual negro do século XIX. Então, esse romance biográfico do Luiz Gama me serviu de inspiração também, porque eu estava lendo muitos textos teóricos do próprio Luiz Gama, biógrafos especializados no Luiz Gama, mas trazer um pouco dessa parte do romance, uma literatura um pouco mais gostosa, foi bem mais tranquila de fazer a leitura também. Outro texto que eu li da lista que eu tinha ali é o Pedaços de História da... Deixa eu só conferir aqui, gente. Ai, me esqueci. Da Miriam Alves, que eu amo, amo, amo. Ah, Juntar Pedaços. Nossa, é Juntar Pedaços, é. Outro livro da lista que eu li foi o Juntar Pedaços, da Miriam Alves, que é um livro de contos. Eu amo a Miriam Alves, eu sou muito fã dessa escritora, porque ela traz muito da realidade, ela tem uma experiência, uma vivência, e os contos dela, como sempre, são contos curtos, mas com histórias profundas, com muitas reflexões vinculadas a essas temáticas de relações raciais, de amores entre pessoas negras. Então tem muitas questões para a gente debater dentro desse livro, apesar dele ser pequeno. Outro livro que eu li também foi o Estela Sem Deus, uma leitura assim forte, né? Foi bem pesado a leitura, e acho que foi um dos poucos livros do ano passado que eu li pesado, assim, pesado de trazer assuntos pesados, mas a escrita do autor é muito boa, porque ano passado eu tentei também me afastar um pouco das leituras do Negras Escrituras, porque, querendo ou não, o foco que a gente tem da população negra geralmente são com tramas muito pesadas e sofridas, com temas difíceis de lidar. E no ano passado, como eu estava passando por esses processos de encerramento de ciclo, de mudanças, isso impactava demais o meu psicológico, então eu não estava a fim de ler leituras muito fortes, muito pesadas. A leitura que eu comecei no ano passado e ainda estou nesse ano, que estava nessa lista também, é o volume 2 da Casa de Alvenaria, da Carolina Maria de Jesus. Esse aqui eu não terminei, não devorei ele ainda de uma vez, porque eu gosto muito de ler a Carolina, e esse texto ele traz muito uma reflexão sobre a objetificação dela depois que o Quarto de Despejo virou um livro de sucesso. Então eu estou lendo ela mais pausadamente, reflexivamente, esse texto aqui. Então eu leio assim 2, 3 dias do diário dela por dia, às vezes eu passo uma semana sem ler, mas eu tô lendo bem devagar. Esse aqui eu comecei no ano passado e continuo lendo agora em 2024. Um outro que tá naquela lista, que era a meta de 2023, e eu falei, eu vou levar para 2024 e não vou começar uma meta de 2024 sem ler esse, é A Quinta Estação, da N.K. Jemisin, porque é uma autora que eu gosto muito dos livros dela. Os outros dois que eu li foram ótimos a minha experiência. E como eu tenho a trilogia completa, eu resolvi que eu vou terminar essa trilogia, vou alternando, obviamente, junto com outras leituras, mas eu vou focar muito na N.K. Jemisin. Então, esse livro aqui eu comecei quando eu estava ensaiando esse retorno para o Negras Escrituras, e foi muito bom ter começado pela N.K. Jemisin, porque é um livro de fantasia. Eu estou experienciando mudar para fantasia, ler um pouco mais de fantasia, que me permite utilizar o cérebro na imaginação, de imaginar os mundos descritos pela autora, imaginar tudo que ela traz aqui dentro. E isso fez com que em uma semana eu conseguisse já ler até o capítulo 8, que eu parei ontem, 179. Eu não terminei o capítulo 8 porque eu estava com muito sono e dormi lendo o livro, né? Mas esse é um livro que me prendeu e que eu estou acompanhando a história, sabe? Aquela emoção, ansiedade para saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, para saber o que vai acontecer com aquela personagem, para torcer por aquela personagem. Essa é a emoção que eu estou sentindo com esse livro. E aí então eu resolvi retornar lendo esse livro.
Inclusive, eu estou pensando em fazer um vlog de como está sendo a experiência de retornar à leitura com esse livro da N.K. Jemisin, conversando um pouco com vocês, compartilhando cada momento, experiência dessa leitura. Livros que eu li, obviamente, eu não li metade, nem a metade do que estava em mente para 2023. Isso porque eu li muitas coisas diferentes. Eu li muito webtoon, que eu me viciei nessas webtoons que são as HQs coreanas. Eu gosto de assistir às séries coreanas e muitas dessas séries são baseadas em webtoons. E eu acabei baixando um aplicativo, então no celular, entre um ônibus e outro, entre uma movimentação, é muito rápido, eu acabo lendo as webtoons. Assim como no ano passado eu li muitas coisas também no Kindle, porque leva na bolsa, tá ali esperando alguma coisa, fui lendo no Kindle, não tem como levar no Kindle, por exemplo, no Kindle. Não tem como levar na bolsa, por exemplo, livro dessa magnitude. Então, eu acabo deixando esses livros grandes para ler em casa. Eu acho que era isso que eu queria com esse vídeo, contar um pouco de como está a vida, de que sim, estou voltando para o Negras Escrituras. Algumas coisas vão mudar, alguns vídeos, eu espero que vocês gostem do novo formato dos vídeos. Tenho tentado dar uma estudada, uma ensaiada, gravei várias vezes esse vídeo, porque é bem difícil retornar, é estranho. Não que em algum momento eu me senti confiante de abrir a câmera e ficar falando, mas eu sinto que eu perdi um pouco esse tato. E agora esses vídeos que vão vir aí no Negras Escrituras, eles são esse recomeço, essa tentativa de criar o hábito de leitura e principalmente de voltar aqui para compartilhar com vocês as minhas experiências de leituras, fazer as minhas resenhas e principalmente trocar uma ideia sobre literatura de autoria negra. Eu encontro com vocês no próximo vídeo. Tchau, até a próxima.